Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Auriverde Patrícia Rossi para mais um bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre o efeito manada. Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui em nossos estúdios mais uma semana. Muito obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Léo, boa tarde, Gabi, boa tarde, João, boa tarde, Luiz e toda a nossa audiência que nos ouve e nos acompanha. É sempre um prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Patrícia, que é analista comportamental, vai falar hoje sobre o efeito manada e o comportamento. Já começo perguntando, Paty, o que é o efeito manada? E antes de te responder essa pergunta, eu vou fazer uma citação de um economista que é um grande pensador chamado, com o sobrenome de Schumacher, Frederic Schumacher. Ele diz assim, que é preciso, qualquer pessoa pode tornar as coisas grandes, maiores e mais complexas, mas é preciso um grau de genialidade e muita coragem para caminhar em direção oposta. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. O efeito manada nada mais é do que a tendência que as pessoas têm de seguirem comportamentos e opiniões de outras pessoas, mesmo que esses comportamentos e essas opiniões não sejam as suas opiniões, vá contra as suas crenças e vão contra os seus valores. Elas preferem passar por cima das suas opiniões, passar por cima das suas crenças e valores para seguir essas tendências e comportamentos. Isso é o efeito manada. Agora, Patrícia, quais os malefícios que nós podemos observar nesse efeito manada? São muitos, Léo. Você perde a sua identidade, você passa por cima da sua crença, dos seus valores, você começa a se tornar uma pessoa insegura porque você tem medo de manter a sua opinião, você começa a se tornar uma pessoa depressiva, uma pessoa que começa a ceder às pressões sociais, você não tem a capacidade mais de buscar as informações em outras fontes, e você perde a sua essência, você perde a sua personalidade, você se torna uma pessoa manipulável. E você se torna manipulável sem saber que está sendo manipulado. Você segue o bando, você segue a manada. É a famosa Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Só que isso é muito sério, né? Muito sério. Agora, Paty, você acredita que a sociedade atua e nessa atualidade da sociedade, ela tem conduzido as pessoas para o efeito manada? O que você pensa sobre isso, Léo? O que você acha? Eu acredito que sim. Eu te digo que com toda certeza. Se nós observarmos, nós já conversamos em outro momento sobre a janela de Overton, que é a janela do discurso. E a janela de Overton, ou a janela de discurso, é uma grande ferramenta utilizada para massa de manobra, ou seja, ela é muito utilizada para o efeito manada. Então, vamos pegar o assunto que era tabu alguns anos atrás, que quando a gente falava sobre isso, era unânime. Quando se falava de aborto, as pessoas diziam, era unânime dizer que todos eram contra o aborto, era tabu falar sobre esse assunto. E através do efeito manada, através da abertura da janela do discurso, você observa que hoje é algo muito natural. As pessoas tratam isso como algo muito natural. O aborto se tornou banal em determinadas rodas de assunto. Então, sim, a sociedade atual, ela trabalha muito para conduzir as pessoas no efeito manada. Ela contrata, vamos dizer assim, alguns influentes, alguns influenciadores para ter uma opinião contrária ou para ter a opinião que se gostaria de ter, e através desses influenciadores cria-se situações onde o grupo e as pessoas, a sociedade em si, ela segue esses influenciadores, rejeitando a sua própria crença, o seu próprio valor, passando por cima da sua própria personalidade, dos seus próprios valores. Então, sim, eu creio e vejo isso a todo instante. E, Paty, existe alguma maneira de nos livrarmos desse efeito manada? Sim, é uma ferramenta. Você tem o autoconhecimento, que é uma das ferramentas principais, e o autopastoreio. Olha que interessante, o autopastoreio. O que é o autopastoreio? Ele entra o autoconhecimento,
a autogestão, ou seja, a gestão das suas emoções, dos seus sentimentos, a busca por informações, busca pelo conhecimento, manter as suas crenças e valores, mesmo que as outras pessoas acreditam que não está alinhada a que a grande maioria, seguir a sua intuição, buscar as informações. Então, essa é uma maneira que você tem de fugir desse efeito manada, né? E volto a falar, é muito importante o autopastoreio. Eu gosto muito dessa palavra, autopastoreio. Gerenciar suas emoções, buscar as informações, saber quem você é, trabalhar as suas emoções, trabalhar o seu autoconhecimento e não se preocupar se a tua opinião é diferente da outra opinião. Lembra que eu comecei fazendo a citação? Sim. Que você precisa ser genial, né? E ter coragem de seguir na direção oposta. Então você tem que ser uma pessoa corajosa para poder manter o seu ponto de vista e sua opinião. Tá todo mundo indo para a direita. Pô, não quero ir para a direita. Isso não condiz com a minha realidade, não condiz com a minha personalidade. Eu vou para a esquerda. Ah, tá todo mundo indo para a esquerda. Não, não condiz com a minha realidade. E não tem nenhuma citação política aqui, é só um exemplo. Tá? Só um exemplo. Direção, e não de é uma questão política. De direção e não de política. Eu quero deixar isso muito claro, né? Porque hoje tudo o que a gente fala vira uma questão política. Eu volto a citar o efeito manada aí, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Seja você, avalie suas emoções, o seu sentimento, pratique o autopastoreio, a autogestão, o autoconhecimento e dê uma opinião. Se você tem certeza da opinião que você está dando, não importa se as outras pessoas não concordam com aquilo, deixa as outras pessoas pensarem. Não é só porque todo mundo está vestindo branco que você tem que vestir branco também. Se você gosta do amarelo, vista o amarelo. Se você gosta do azul, vista o azul. E tá tudo bem você ter uma opinião diferente. Você tem que estar muito bem com aquilo que você decidiu. Você tem que estar muito bem com você. Por isso que você tem que se conhecer. Porque assim as pessoas não poderão manobrar suas emoções e sentimentos. Você toma uma decisão pelo teu conhecimento, pela busca da informação e ponto e basta. Muito bem. Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Patrícia, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, das orientações, né, da vivência e também das teses apresentadas, como encontrar o seu trabalho nas redes sociais? No Instagram é Patrícia Rossi _oficial, pelo WhatsApp 14 997 740965 e também pelo canal do YouTube Patrícia Rossi Treinamentos. Tem muito conteúdo lá, vale muito a pena dar uma olhadinha no meu canal e me seguir também. Paty, um beijo e boa semana para você. Obrigada à nossa audiência, um beijo grande, fiquem todos com Deus e sejam muito, mas muito abençoados. Beijo. Amém. Essa é Patrícia Rossi conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Lembrando que ela volta na semana que vem falando de mais assuntos importantes para você.